Muito bem, nós estamos no capítulo 15, no item 10, e é uma mensagem de Paulo, o apóstolo, que fala da caridade. Em diversas passagens de Paulo, a gente vê ele conclamando a prática da caridade. Tanto é que tem aquela frase que se tornou até uma música, né? Se eu falasse a língua dos homens, e não tivesse caridade, aquela coisa toda, né? Monte Castelo, né? Parece que é o nome da música, né? Então, a gente percebe que nessa mensagem o Paulo traz umas informações muito interessantes. A primeira que foi uma regra que os espíritos trouxeram para os espíritas, a prática da caridade. É uma regra isso, para nós espíritas. Tanto é que os nossos contemporâneos com um pouco mais de idade ajudaram a gente a entender isso. O próprio Chico e depois todos aqueles discípulos do Chico criaram a rede social que existe da doutrina espírita, né? Inclusive o seu Gonçalves e tantos outros, que é na prática da caridade, que é essa regra áurea que nós temos na doutrina espírita. Então o Paulo veio lembrar isso. A outra coisa que o Paulo veio lembrar é que na doutrina isso facilita muito a nossa ascensão espiritual. A prática da caridade facilita a ascensão espiritual. Então essa é uma outra coisa que é muito interessante a gente ter sempre em mente, porque ele diz com muita clareza, é preciso ter uma virtude ativa. Ele fala que para não fazer o mal, basta frequentemente a inércia e a negligência. Para não fazer o mal, mas para fazer o bem, é preciso uma virtude ativa. E aí está o ponto central da questão. Como desenvolver a virtude ativa? E é aí que nós vamos chegar nesse ponto da lição, que é justamente aí que ele mostra pra gente a necessidade da prática do bem e da caridade. E fazendo referência a Jesus, ao cristão maior, que é ao exemplo cristão que é Jesus, a gente vai encontrar ali a atividade social de Jesus, não é? A divisão do pão, a cura dos doentes. Quer dizer, o tempo todo numa virtude ativa. Então, nós precisamos nos assemelhar a Jesus e buscar uma virtude ativa. Por isso que se vê um caído na rua, pode fazer um pouquinho por ele, talvez encostar ele na parede, fazer alguma coisa para tentar entender o que aconteceu. Por isso é importante a gente saber se levantar na hora que outro precisa sentar, saber oferecer aquilo que aquela pessoa provavelmente precise, ir ao encontro da necessidade. Isso é uma virtude ativa. Porque a virtude passiva é aquela que está só ouvindo, escutando, concluindo, achando que é bom, mas não toma nenhuma iniciativa. Então, a virtude ativa, e é isso que nós aprendemos, tanto com os nossos aqueles que vieram antes de nós, os nossos precursores, os nossos queridos amigos, que é a prática da virtude ativa. Isso é muito, muito, muito importante para nós. Então não é por outra razão que o nosso lema, veja, o Kardec teve esse cuidado, né? Fora da caridade não há saciedade, fora da virtude ativa. Então nós precisamos ativar as nossas virtudes. Tem gente que ativa a virtude na entrega de alimentos, essas coisas. Mas a virtude ativa, ela está em todos os sentidos. Então a virtude ativa está muitas vezes em você ouvir uma besteira, processar e devolver alguma coisa positiva. Isso é uma virtude ativa. Não é? Para fazer o mal, às vezes a inércia e a negligência, que é para não fazer o mal ou não fazer nada, né? Só simplesmente a inércia e a negligência. Então, eram esses pontos que eu achei interessante nessa lição, que nós precisamos nos atentar.